Olá, galerinha do terceiro. Eu tô aqui para fazer uma revisão com vocês de tudo que nós vimos até agora de geometria analítica, tá? Para a gente poder dar continuidade neste conteúdo, através das aulas no aplicativo que vocês estão acompanhando, tá? E eu, ao mesmo tempo, através do grupo, né, do WhatsApp, eu vou tirando as dúvidas de vocês e vou complementando também com mais videoaulas, com outros materiais, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vimos de geometria analítica foi a parte de distância entre dois pontos. Então eu peguei aqui, na verdade, um resuminho só com a fórmula e um exemplo de cada para eu resolver aqui com vocês, tá bom? Então olha só, toda vez que eu tenho dois pontos, os pontos A e B, olha só, eu posso falar o seguinte, vou chamar de ponto A aqui. O XA e o YA. Lembrando que todo ponto, a primeira coordenada é o de X, a segunda é o de Y. E aí eu tenho um outro ponto, ponto B, que é XB, YB, certo? Bom, a fórmula que a gente já viu a demonstração em sala de aula, né, que ela é consequência do teorema de Pitágoras, o que ela fala? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Eu já falei para vocês, né, acredito que vocês lembram, que não importa essa ordem aqui. Eu fazer XB menos XA ou XA menos XB é a mesma coisa, porque a hora que eu elevar ao quadrado, o resultado final vai ser o mesmo, certo? Então, olha só. Olhando aqui nosso exemplo, eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Então, olha só. Se vocês quiserem anotar aí, esse é o ponto A, então este é o meu XA e este é o meu YA. Aqui é o meu ponto B, então esse é o meu XB e este é o meu YB. Primeira coordenada é de X, segunda coordenada sempre é Y. Então, olha só, pela fórmula, então vamos lá, a distância entre A e B, eu tenho que subtrair os dois valores de X, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu até comentei com vocês em sala. Como eu tenho um positivo e um negativo, eu gosto sempre de pegar o negativo primeiro para não ter perigo de errar os sinais. Então, eu vou pegar XB menos XA. Então, vai ficar assim, olha, menos 1 menos 2 ao quadrado, certo? Mais, olha, igualzinho da forma, YB menos YA. Tanto faz eu fazer 4 menos 5 ou 5 menos 4. Lembra que o resultado final vai dar o mesmo? Então, eu vou fazer 5 menos 4, né? Que é mais fácil pegar o número maior primeiro. Ao quadrado, não esquecendo que tudo isso é dentro da raiz. Aí, nós vamos resolver. Olha só. Gente, eu devo 1 e eu devo 2. Então, no total, eu devo 3 ao quadrado, não esquece do parênteses, mais 5 menos 4, quanto que dá? 1 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Lembrando, todo número ao quadrado é positivo, então menos 3 ao quadrado é 9 positivo. E 1 ao quadrado, 1 positivo. Tudo dentro da raiz. Aí eu vou fazer, quanto que é 9 mais 1? 10. A raiz de 10 é exata? Não é uma raiz exata. E também não dá para simplificar. Então, nós vamos deixar exatamente deste jeito aqui, certo? Então, a distância entre esses dois pontos é raiz de 10. Se for uma raiz exata, vocês vão resolver. Se não for uma raiz exata, mas que dê para simplificar, vocês podem simplificar também, tá? Então, esse foi o primeiro tópico que nós vimos geometria analítica. Em seguida, pessoal, nós vimos ponto médio de um segmento. Então, qual que é a diferença? A distância entre pontos é um valor. Quando eu vejo ponto médio, o ponto médio ele é um ponto, né? Então, lembrando aqui, o ponto médio, ele é x do ponto médio
e y do ponto médio. Então, ele tem as duas coordenadas. Como que eu acho a coordenada x do ponto médio? Olha só aqui pela forma. Você soma os dois valores de x e divide por 2. E como que eu acho o y do ponto médio? Você soma os dois valores de y e divide por 2. Vocês podem fazer separadinho aí do jeito que tá a forma. Então, olha só. Eu dei 2 pontos aqui para vocês, certo? E eu quero saber quem é o ponto médio. Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar fazendo o x do ponto médio. Gente, alguns alunos confundiam que pega os dois valores do A e não é. É o x do ponto A com o x do ponto B. Então, olha só, eu vou somar esses dois valores. Então, menos 1 mais 2 dividido por 2. 2 menos 1, 1. Aqui vocês que escolhem se vocês querem colocar 0,5 ou se vocês querem deixar meio mesmo, não tem problema nenhum, tá? Agora nós vamos fazer, então, o y do ponto médio. Então, eu tenho que pegar y com y. Então, vou vir aqui, olha só. O y do ponto médio. Então, eu vou somar os dois valores de y, que é 0 e menos 2, tá? Aquela dica de sempre, como só tem um negativo, usa ele primeiro, olha. Menos 2 mais 0 dividido por 2. Menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 2 dividido por 2, sinais diferentes, menos 2 dividido por 2, 1, tá? Quem colocou o 0 na frente, ó, vou fazer aqui no cantinho uma observação. Ficaria assim, 0 mais 1 menos 2. E aí, vocês tinham que fazer a regrinha de sinais, que daria menos, tá? Mas se tiver um só negativo, segue esse conselho que eu tô falando. Usa sempre o negativo na frente, que aí não tem perigo. Então, olha só. Portanto, lembra do nosso portanto. O meu ponto médio, quem que é? Sempre o valor de x primeiro, que é meio, vírgula, o valor de y, que é menos 1. Entre parênteses, que é um par ordenado. Então, esse é o meu ponto médio, certo? Em seguida, nós vimos a condição de alinhamento de 3 pontos, né? Quando que 3 pontos pertencem à mesma reta ou quando 3 pontos são colineares, tá? Então, é o seguinte, para eu verificar se 3 pontos pertencem à mesma reta ou se eles são colineares ou se eles estão alinhados, é só eu jogar esses 3 pontos, olha, aqui no meu determinante, certo? Completar a última coluna com 1, igual nós já vimos, tá? Porque para eu resolver o determinante tem que ser de uma matriz quadrada. E verificar se vai dar 0. Se der 0, quer dizer que eles estão alinhados, tá? Se, hora que eu resolver esse determinante não der 0, quer dizer que eles não estão alinhados. Então, olha só. Não importa a ordem que eu vou colocar esses pontos, tá? A gente, por definição, coloca primeiro A, B e C, mas não tem problema se a gente mudar. Então, vamos resolver esse determinante. Vou colocar o meu ponto A, que é o 5, 11. O meu ponto B, que é 2, 5. O meu ponto C, que é 3, 7. Vou completar com 1, certo? Lembra como que a gente resolve esse determinante? Pela regra de Sarros. Como que é a regra de Sarros? A gente copia as duas primeiras colunas, tá? Do jeitinho que tá ali. E aí, a gente faz a multiplicação das diagonais. Então, olha só. Como que eu vou começar aqui? As diagonais para a direita... As diagonais para a direita... sempre com o sinal de mais, tá? Então, eu sempre falo para vocês colocarem o sinalzinho aqui, justamente para não ter o perigo de errar a regrinha, tá? Então, olha só. 5 vezes 5, 25, vezes 1, 25. Tudo positivo, então aqui é positivo também. Aqui, 11 vezes 1, 11 vezes 3, 33. Tudo positivo, então mais 33. Aqui, 1 vezes 2, 2 vezes 7, 14.
positivo também. Agora, as diagonais para a esquerda, eu não posso esquecer de colocar um sinalzinho de menos, tá? Para fazer a regrinha de sinais aqui. Então, olha só. Lembra, como que a gente vê se é positivo ou negativo? Você conta quantos sinais de menos você tem. Se você tiver uma quantidade par da positiva, se você tiver uma quantidade ímpar da negativa. Então, aqui, eu só tenho o sinal de menos, olha, da regra. 1 é ímpar, então dá negativo. 1 vezes 5, 5 vezes 3, 15. Aqui, só tem um sinal de menos. 1 é ímpar, então também dá negativo. 5 vezes 1, 5 vezes 7, 35. E aqui, eu só tenho um sinal de menos, então também dá negativo. 1 vezes 2, 2 vezes 11, 22. E aí eu preciso resolver aqui quanto que dá essa continha. Então, você pode ir pegando de 2 em 2 números ou você pode agrupar. Você junta os positivos, depois você junta os negativos e vê quanto dá. Então, olha só, eu vou juntar meus positivos. Eu tenho 25, 33 e 14. Se eu somar esses três valores, dá 72. E aí, eu vou juntar os meus negativos. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu devo 15, eu devo 35 e eu devo 22. No total, eu devo 72. 72 menos 72 dá 0. E aí, o que a gente pode concluir? Tá? Aqui no exemplo, eu só coloquei as coordenadas dos pontos, né? Mas o correto seria colocar, verifique se os pontos estão alinhados. Então, como eu pedi para vocês verificarem se esses pontos estão alinhados, vocês vão verificar se dá 0. Como deu 0, eu vou responder. Portanto, você pode escrever que os pontos estão alinhados, ou que eles são colineares, ou que eles pertencem à mesma reta, tá? Então, são colineares. Caso tivesse dado qualquer valor diferente de 0, vocês iam colocar que os pontos não estariam alinhados, tá? Então, joga no determinante, deu 0, são colineares, não deu 0, não são colineares, tá? Aí, em seguida, nós vimos a equação geral da reta, que é bem parecido com a condição de alinhamento, né? Então, olha só, a gente até falou em sala de aula o quê? Que para eu formar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Com 2 pontos eu já consigo construir uma reta. Então, quando eu dou 2 pontos quaisquer para vocês, eu consigo identificar a minha equação geral dessa reta. Por quê? Porque se eu estou falando que os pontos pertencem a uma reta, eu já sei que eles são colineares. Por isso, gente, que eu já coloco aqui, olha, igual a 0. Porque se os pontos pertencem à reta, eu já tenho certeza que esse determinante vai dar 0, tá? Ah, mas lá na condição de alinhamento eu tinha 3 pontos, aqui eu só tenho 2. Por quê? Porque eu vou usar um ponto genérico, eu vou usar um ponto qualquer, que é esse daqui, ó, que eu vou chamar de x e y. Então, sempre nós vamos montar o determinante assim. Você sempre vai começar com x e y, que é um ponto qualquer da minha reta. E aí embaixo você vai colocar os 2 pontos que vocês têm, completar com 1, só que dessa vez vocês vão igualar a 0, porque a gente já tem certeza que dá 0. E aí nós vamos chegar numa equação, olha, parecida com essa daqui ao lado. Ax mais by mais c igual a 0, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o meu x, o meu y do meu ponto genérico e vou colocar os meus 2 pontos, menos 1, 0, menos 2, 3, vou completar com 1, certo? Só que dessa vez eu não vou verificar que dá 0. Eu já tenho certeza que dá 0, por isso que eu já vou colocar aqui, tá? Vamos resolver pela regra de Sarros, né, que é só copiar as duas primeiras colunas. Então, eu tenho x e y, tá? X e y, menos 1, 0 e menos 2, 3. E aí nós vamos resolver então pela regra de Sarros. Então, as minhas diagonais aqui para a direita, com o sinal de mais, certo?
Mas a gente tem que tomar cuidado aqui agora, porque eu tenho números que são negativos. Então, olha, aqui nessa primeira, olha, qualquer coisa vezes zero dá zero, você nem precisa colocar. Aqui nessa segunda, olha, conta quantos sinais de menos você tem. Você tem um só, o do 2, um é ímpar, então dá negativo, tá? Então, vamos por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes y, menos 2y. Tinha esquecido do y. Aqui, quantos sinais de menos nós temos? Um só, o do 1, né? 1 é ímpar, então dá negativo. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Agora, nós vamos para a diagonal para a esquerda com o sinal negativo. Tá? E aí a gente não pode esquecer, eu lembro que tinha aluno que esquecia de colocar esse sinal de menos e aí depois confundia na hora de fazer a regrinha de sinais, então sempre coloca, tá? Olha só, de novo aqui, gente, qualquer coisa vezes zero é zero, não precisa pôr. Aqui na segunda, quantos sinais de menos eu tenho? Um só, né? O da regra, ó, esse da regra conta, tá? Então, 1 é ímpar, dá negativo. Aqui, 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. E o último aqui, quantos sinais de menos eu tenho? Olha só, eu tenho do 1 e tenho da regra. Então, eu tenho 2 sinais de menos. Então, como 2 é par, vai dar positivo. E aí eu faço a conta, 1 vezes 1, 1 vezes y. E aí eu não posso esquecer de igualar a zero quando eu tô falando de equação geral, tá? Agora eu só vou agrupar o que dá para agrupar. X eu só tenho menos 3x mesmo, então vou copiar. Agora olha só. Eita. Menos 3x. Agora, de y, eu tenho duas coisas. Olha, eu devo 2y e eu tenho um y positivo. Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1y. E aí, vocês que escolhem se vocês querem colocar o 1 na frente ou não tem necessidade. E de número sozinho, eu só tenho menos 3. Então, é só copiar o menos 3 igual a zero. Então, olha só, essa é a minha equação geral da reta. Grave uma coisa que daqui a algumas aulas nós vamos ver outros tipos de equações. A equação geral, qual que é a característica dela? Ela sempre é igualada a zero, certo? Então, olha só, não ficou parecida com essa daqui? Olha, tem algum número multiplicando x, algum número multiplicando y e um número sozinho. Tá? Sempre igual a zero. Então, essa é a minha equação geral da reta, ok? E aí, o último tópico que nós vimos, né, que já foi nossa aula à distância, foi a parte de área do triângulo. Gente, é o seguinte, toda vez que eu tenho 3 pontos, eles têm duas opções. Ou esses 3 pontos são colineares, né, pertencem à mesma reta, ou, olha só, eu posso ter 2 pontos estão na mesma reta, mas se eu tiver um ponto fora, o que acontece? Eles formam um triângulo. Então, toda vez que você tem 3 pontos, ou eles pertencem à mesma reta, ou eles formam um triângulo. Então, nós já vimos ali na condição de alinhamento. Se eu resolvo o determinante dar zero, quer dizer que eles são colineares. Se ele não der zero, quer dizer que eles não são colineares. E aí eles formam um triângulo. Tá? E em geometria analítica, como que eu acho a área desse triângulo, né? Lá em geometria plana, a gente viu nas formas que é base vezes altura dividido por 2. Mas aqui em geometria analítica, a gente vai usar essa fórmula aqui. Olha só, que a área do triângulo é meio vezes o módulo do determinante. Tá? Então, vamos passo a passo, que vocês já fizeram. Primeiro passo que eu vou fazer é calcular o determinante desses 3 pontos, tá? Então, olha lá, da mesma maneira que a gente já sabe, coloca os 3 pontos aqui, completa com 1, resolve pela regra de Sarros. Então, olha só. 1, 2, 2, 0 e 3 menos 1. Completa com 1. Certo? Pela regra de Sarros, eu tenho que copiar as duas primeiras colunas. Então, 2, 2, 0, 3 menos 1. E aí, nós vamos resolver este determinante, do jeito que a gente já estava fazendo. Então, as diagonais para a direita, com sinal de mais. Não podemos esquecer. Então, vamos lá.
Qualquer coisa vezes 0 é 0, não tem necessidade de colocar. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Como tá tudo positivo, nem precisa fazer regra de sinais. Aqui eu tenho um sinal de menos. 1 é ímpar, então dá negativo. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou pegar as diagonais para a esquerda, lembrando que é com o sinal de menos. E esse sinal da regrinha, ele entra na hora da gente fazer a regrinha de sinais. Então, olha só. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Aqui, quantos sinais de menos eu tenho? 2, né? Este daqui e o da regra. Então, 2 é par, então vai dar positivo. Aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui, por último, eu só tenho um sinal de menos da regrinha, 1 é ímpar, então dá negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4, certo? Quanto que dá esse determinante? Olha só, vocês até podem ir fazendo passo a passo ou juntar os positivos e os negativos. Isso aqui tá fácil, né? Olha só, quando eu faço 6 menos 2, sobra 4. Mais 1, 5. Eita! 6 menos 2, 4. Mais 1, 5. Menos 4, 1. Então, esse determinante deu 1, tá? Agora, para eu achar a área do triângulo, o que eu tenho que fazer? Meio vezes o módulo do determinante. Gente, por que o módulo do determinante? Porque como a gente está falando em área, a área é sempre positiva, né? Não existe área negativa. Então, esse determinante, ele poderia ter dado um número negativo, tá? Então, por isso que a gente joga em módulo. Por que a gente joga em módulo? Porque o módulo, né, essas duas barrinhas, ele sempre deixa o número positivo. Então, se o número é positivo, ele continua positivo. Se o número é negativo, ele se torna positivo, tá? Então, olha só, esse meio é da regrinha da área, sempre vai ter que estar aqui, vezes módulo de 1. 1 já é positivo, continua 1 mesmo, tá? Como que eu multiplico duas frações, gente? Para quem não lembra, coloco 1 embaixo, quando não tem ninguém, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2. E aí aqui, tanto faz vocês deixarem meio ou colocar 0,5, tá? Então, resumindo, vocês jogam esses 3 pontos, né, que na verdade são os 3 vértices do meu triângulo, no determinante, calcula esse determinante. Acha o módulo desse determinante, que é deixar esse número positivo, e aí depois você multiplica por meio. Este resultado é a área do triângulo. Então, isso aqui foi o que a gente viu até agora, né, nas nossas aulas de geometria analítica. A partir de agora, nós vamos dar continuidade, né, através do aplicativo, né, da TV, mais as aulas complementares que eu vou mandar para vocês, certo? Então, um beijo, estudem e qualquer dúvida é só vocês me procurarem, tá? No WhatsApp. Bons estudos, então.